advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou PPD e frequência em curso de reciclagem. Olá, você está no canal Falando de Trânsito e neste vídeo nós vamos falar sobre aí alguns detalhes sobre as penalidades. Lembrando que o objetivo principal deste vídeo é de instruir aqueles que estão se preparando para realizar a prova do Detran. Ao final, teremos uma revisão com perguntas e respostas. Vamos lá? Em outro vídeo, nós já falamos sobre o que é infração, o que é penalidade e o que é medida administrativa. Neste vídeo, nós vamos aí falar sobre o que é advertência por escrito, o que é uma multa, o que é suspensão do direito de dirigir, o que é cassação da CNH ou PPD, o que é frequência obrigatória em curso de reciclagem, que são aí as penalidades. Então estaremos aí dando detalhes sobre as penalidades. Só para nós relembrarmos, penalidades são sanções impostas aos infratores, são punições aos infratores. Então a penalidade é uma sentença, é uma pena, é o resultado de um processo. Mas qual é o processo? É o processo administrativo. O que é o processo administrativo? O processo administrativo, ele começa com o auto de infração de trânsito, que ele é lavrado, ele é preenchido no momento lá da infração. Nós costumamos cometer o erro em dizer que o agente está multando ou que aquele condutor está sendo multado. Não, ele está sendo autuado. O agente de trânsito está ali então lavrando o auto de infração. Este auto de infração então, ele é enviado ao Detran e abre-se o processo administrativo. Então o Detran abre esse processo administrativo através do auto de infração que é lavrado no momento da infração. Este processo administrativo, ele vai ter aí um prazo, né, para discorrer. O infrator ele tem um prazo ali para apresentar o condutor, ele tem um prazo para apresentar a defesa. Então é um processo que está ali correndo. Esse processo, ele é um processo administrativo e quando ele findar, quando acabar aí esse processo, que findar o processo, vai sair então a penalidade, que é o resultado do processo. É a pena, penalidade, resultado do processo. Que são aí a advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Estaremos também falando aí sobre a apreensão do veículo que foi revogado. Então, todas essas aqui são resultado de um processo. É a pena, é a penalidade. Para quem que essa penalidade pode ser aplicada? As penalidades poderão ser aplicadas ao condutor, proprietário do veículo, embarcador e transportador. Condutor é aquele que está conduzindo o veículo, que está ali dirigindo aquele veículo. Por exemplo, se o condutor for pego sem usar o cinto de segurança, essa penalidade vai ser para ele, para o condutor. Ele estava sem cinto. Proprietário do veículo. Não sendo possível aí, identificar o infrator, a responsabilidade pela penalidade vai ser o proprietário do veículo, ele que vai responsabilizar-se por aquela infração, ok?
Então, não sendo possível aí identificar o infrator, a responsabilidade então será do proprietário do veículo. E o embarcador, quem é o embarcador? O embarcador, digamos que ele é o dono da mercadoria, ok? Então, quando você ver lá na sua prova alguma pergunta que envolva nota fiscal, você vai lembrar aí do embarcador lá na resposta. O embarcador é o dono da mercadoria. Quem é que pode emitir a nota fiscal? O dono da mercadoria. Então, envolveu nota fiscal, embarcador. E o transportador é aquele que está fazendo ali, responsabilizado pelo transporte. Ok? Excesso de peso, transportador. Ok? Quando tiver lá na sua pergunta, excesso de peso, transportador. A não ser que esse excesso de peso esteja envolvendo nota fiscal, ok? Então, aí se você ver lá nota fiscal, é embarcador. Agora, somente excesso de peso, transportador. Então, as penalidades poderão ser aplicadas condutor, proprietário do veículo, embarcador e transportador. Então, vamos entrar aí nesses detalhes aí, vamos ver um pouquinho aí sobre essas penalidades. A primeira, advertência por escrito. Poderá ser imposta a infração de natureza média ou leve. Então, a advertência por escrito, ela vai substituir a multa e os pontos. O infrator, ele não vai receber a multa e não vai ser acrescentado pontos ali no seu prontuário, mas ela só pode ser imposta a infração de natureza média ou leve. E também tem alguns requisitos. O infrator ele não pode ser reincidente nos últimos 12 meses. O infrator solicitará ao órgão a mudança e então o órgão excluirá a multa e os pontos. Lembrando que reincidência é cometer a mesma infração em 12 meses. Então, a advertência por escrito só pode ser imposta a infração de natureza média ou leve. Agora, a multa. A multa, então, também é uma penalidade, tá vendo? A pena é o resultado de um processo, não é aquele que o agente está fazendo, ele está autuando. Então, a multa também é uma penalidade. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento por 80% do seu valor. Então, não é não é depois da data do vencimento e não é a qualquer tempo também. É até a data de vencimento, ela vai ser paga expressa aqui por 80% do seu valor. Muito cuidado que lá na sua prova pode vir perguntando qual o valor do desconto. Então, até a data do vencimento vai ser pago 80% do valor, mas o desconto será de 20%, ok? A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito será aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento e etc. Educação para o trânsito, segurança para o trânsito. Então, esta receita arrecadada sobre aí as multas de trânsito vai ser aplicada sinalização, engenharia de tráfego, policiamento. Agora, penalidade de suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir aplica-se quando se atingir 20 pontos. Atingindo-se 20 pontos, essa suspensão, o prazo dessa suspensão será de 6 a 12 meses ou de 8 a 24 meses no caso de
reincidência. Lembrando que reincidência é cometer a mesma infração em 12 meses. Se em 12 meses atingir os 20 pontos novamente, isso será uma reincidência. Aí o prazo da suspensão vai aumentar de 8 a 24 meses. Então, atingindo os 20 pontos, suspensão de 6 meses a 12 meses. No caso de reincidência, de 8 meses a 24 meses. Você deve aí estar se perguntando, mas não houve mudanças? Não mudou? O presidente não assinou? Sim, houve mudanças. Porém, essas mudanças entrarão em vigor a partir do dia 12 de 4 de 2021. Portanto, por enquanto segue normal. Então nós vamos aqui, ó, por enquanto, lá na prova teórica, segue tudo como está, ok? Houve mudanças, mas não entrou em vigor ainda. Então, atingindo-se 20 pontos, sim, dá a suspensão de 6 a 12 meses, no caso de reincidência, de 8 a 24 meses. A suspensão, o condutor ele fica ali suspenso por um tempo, ele fica suspenso o direito dele de dirigir. Cumprindo a suspensão, cumprindo todos os requisitos que são obrigatórios ali, fazer curso de reciclagem, cumprindo-se todos os requisitos, ele volta a obter o direito de dirigir, ele volta ali pegar de novo a sua CNH e volta a ter o direito de dirigir de novo. Ainda sobre a suspensão, algumas infrações já são sujeitas à suspensão direta do direito de dirigir. Então, algumas infrações não precisam se ali atingir os 20 pontos, né? Essas infrações são algumas infrações de natureza gravíssima. Essas já dão aí suspensão direta do direito de dirigir. Então, são essas aqui, ó. Suspensão, infrações que dão suspensão direta do direito de dirigir. Reprovação no exame toxicológico. Dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. O valor dessa multa é multiplicado por 10. Recusar-se ao teste que permite certificar-se influência de álcool ou substância psicoativa. Dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via ou demais veículos. Disputar corrida. O condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar socorro, ok? Forçar passagem entre veículos que em sentidos opostos estejam na iminência de passar um pelo outro, também dá suspensão direta da CNH. Transpor sem autorização, bloqueio policial. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, também dá suspensão direta do direito de dirigir. Conduzir motocicleta sem capacete, fazendo malabarismo, com o farol apagado, transportando menor de 7 anos, transportando pessoa que não tenha condição de cuidar da sua própria segurança. Usar veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Também dá suspensão direta do direito de dirigir. E aqui também é só disputar corrida, malabarismos, todo esse tipo de direção perigosa vai dar aí suspensão. Aqui também eu dei um destaque para conduzir motocicleta com o farol apagado. Esta é uma das que vai haver aí alteração a partir do dia 12 de abril de 2021. Então todas essas infrações estão aí sujeitas à suspensão direta do direito de dirigir, ok? Então são essas aí. Algumas infrações
já estão previstas suspensão de 12 meses. Então, algumas infrações, além de já ter a suspensão direta, elas já têm aí a suspensão direta de 12 meses. Já vão para aí 12 meses. São elas: dirigir sob influência de álcool ou drogas, recusar-se ao teste de bafômetro e obstruir a via deliberadamente. Essas já estão sujeitas à suspensão de 12 meses. Agora, a penalidade de cassação da CNH. A cassação da CNH, quando ocorre a cassação, ocorre a perda. Diferente da suspensão que vai e ela volta após ter cumprido com a suspensão, a cassação ela vai, mas ela não volta, ok? A cassação é a perda, tem que se reiniciar todo o processo. Então, quando ocorre a cassação da CNH, a habilitação só poderá ser requerida novamente após 2 anos, reiniciando todo o processo. Além de ter que reiniciar todo o processo, tem que se esperar 2 anos para poder dar início a esse novo processo. Ok? Então, CNH cassada, só após 2 anos que se pode reiniciar todo o processo. Exemplos de cassação da CNH. Quando o suspenso do direito de dirigir for flagrado conduzindo qualquer veículo que exija a habilitação. Ou seja, ele já está suspenso, não cumpriu ainda o prazo de suspensão e foi pego dirigindo suspenso. Aí vai dar cassação. Se comprovada irregularidade na sua expedição, uma habilitação falsa, por exemplo, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, se judicialmente houver essa condenação, o Detran então vai aí acatar, ok? Aí dá cassação também. Também ocorrerá a cassação da CNH se reincidir em 12 meses nas infrações de dirigir sob efeito de álcool ou outro entorpecente, disputar corrida, promover ou participar de demonstração ou exibição de perícia, efetuar manobras perigosas, arrancadas, derrapadas em vias públicas e omissão de socorro. Estas infrações, se houver uma reincidência no prazo de 12 meses, vai dar então a cassação, ok? Tudo isso aqui a primeira vez vai dar suspensão. Se acontecer de novo, dentro de 12 meses, reincidência, cometer a mesma infração em 12 meses, se acontecer de novo, aí vai dar cassação, ok? Algumas reincidências aumentam a suspensão. Essas reincidências aqui já vão dar cassação. Então, que fique também aí bem claro, reincidência, cometer a mesma infração em 12 meses, por exemplo, foi pego dirigindo sob efeito de álcool, deu suspensão, ele cumpriu, né? Agora, ele foi pego por omissão de socorro, isso é reincidência? Não, não é reincidência. Se dentro de 12 meses ele for pego efetuando manobras perigosas e depois ele for pego por omissão de socorro, isso não é reincidência. Reincidência é cometer a mesma infração no prazo aí de 12 meses. Agora, penalidade de cassação da PPD. Ocorrerá quando o condutor cometer as seguintes infrações: uma gravíssima ou uma grave ou 2 médias, dão aí a cassação da PPD. Caso ocorram, o infrator poderá reiniciar todo o processo de habilitação, que envolve, né, a clínica, a teórica e a prática, a qualquer tempo. Então nós vimos que a cassação da CNH tem que se esperar 2 anos.
para reiniciar o processo. Agora, a cassação da PPD pode-se reiniciar o processo a qualquer tempo, ok? Então, para adquirir lá a CNH definitiva, o permissionário, o portador de uma PPD, não pode ter nenhuma infração gravíssima, ou uma infração grave, ou duas médias. Então vai dar aí a cassação, ele vai ter que reiniciar todo o processo a qualquer tempo. Agora, a penalidade de frequência obrigatória em curso de reciclagem. Aqui alguns exemplos de frequência em curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem é teórico, ok? Quando tiver suspenso o direito de dirigir, então a suspensão do direito de dirigir vai dar aí a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tem que passar aí por esse curso de reciclagem quando for suspenso o direito de dirigir. Quando contumaz for necessário sua reeducação. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E tem aí mais alguns casos aí previstos, demais casos aí previstos no Código de Trânsito brasileiro. Agora, sobre a penalidade de apreensão do veículo, essa penalidade foi revogada, não está sendo aplicada mais. Nas infrações onde o Código de Trânsito brasileiro prevê a penalidade de apreensão do veículo, serão aplicadas as medidas administrativas de retenção do veículo. Quando a irregularidade dá para ser sanada no local, aplica-se a retenção, e de remoção do veículo, quando a irregularidade não puder ser sanada ali. Ou, de repente, esse veículo está estacionado na porta de uma garagem, por exemplo, aí aplica-se então a remoção. Mas o que é, afinal, a apreensão? A apreensão do veículo, o veículo ele iria preso, ok? Diferente de uma remoção. A remoção, por exemplo, o veículo foi removido por estacionamento irregular, ele foi removido ali para o pátio credenciado. O proprietário vai lá, cumpre com todos os requisitos, paga as taxas e demais requisitos e retira o veículo. Quando ele vai removido para o pátio em caráter de apreensão, não é fácil assim retirá-lo, porque a apreensão ela é uma penalidade envolve todo um processo, ok? Então, o veículo ele pode ser removido. Alguns casos previstos no Código de Trânsito brasileiro prevêem a remoção do veículo, mas em caráter de apreensão, não. Então, a apreensão ela foi revogada. Antes de a gente continuar, sobre a apreensão de documentos, talvez você veja lá na sua prova, a apreensão da CNH, a apreensão do licenciamento do veículo, não existe na esfera aí das infrações, não existe a apreensão de documentos, ok? Não existe. Então fica a dica, se tiver lá a apreensão da CNH, resposta errada, ok? A apreensão era para o veículo. Então vamos aí para a nossa revisão, revisando penalidades. Antes, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal, ative também os sininhos de notificações, ok? Então vamos aí para a nossa primeira pergunta. As penalidades podem ser impostas ao letra A, letra B, letra C ou letra D. Uma dica, a palavra somente. Começou com a palavra somente, aqui ó, a primeira palavrinha da resposta. Anule. Aqui você já ganhou 50% de acerto. Até hoje eu só vi uma pergunta que tem como resposta somente aqui no início e é a resposta certa.
A pergunta é a seguinte: aonde deve ser realizado o embarque ou desembarque de passageiros desses coletivos regulares? A resposta é somente em lugares pré-estabelecidos para este fim. Essa é a única que eu vi até hoje que começa ali com somente e é a resposta certa. Então, começou com somente e você anular, há uma grande chance de você aí já aumentar a sua margem de acerto. Então, anulamos essas duas aqui, sobraram aqui essas duas. As penalidades podem ser impostas ao... É isso aí, condutor, proprietário do veículo, embarcador e transportador. Mais uma. Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração é A, B, C ou D. Resposta certa é isso aí, do proprietário do veículo, letra B. Infração relativa ao excesso de peso proveniente de mais de um embarcador será responsável A, B, C ou D. Vamos lá para a pergunta? Tem um detalhe ali, ó, excesso de peso. Excesso de peso é responsabilidade do transportador. Ainda mais quando tem mais de um embarcador. Ele quis economizar frete e colocou excesso de peso. Transportador. Mais uma. O responsável pela infração por excesso de peso, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal for inferior àquele aferido, é o letra A, B, C ou D. Então nós temos ali um detalhe na pergunta, nota fiscal. Quem é que pode emitir a nota fiscal? Essa nota fiscal aqui está adulterada, ó, inferior ao aferido, o peso. Então nota fiscal, resposta certa, embarcador, letra A. Mais uma. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada quando entender esta providência como mais educativa e o condutor não tenha cometido esta mesma infração nos últimos 12 meses, a infração de letra A, letra B, letra C ou letra D. Vamos lá para a pergunta e interpretar essa pergunta. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada à infração de... Então essa pergunta se resume a isso, ok? A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada à infração de... Resposta certa, de natureza leve ou média. Mais uma. Assinale a alternativa correta quanto ao pagamento da multa. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Vamos lá? Resposta certa, letra B. A multa poderá ser efetuado o pagamento até a data do vencimento, expressa na motivação por 80% do seu valor. Mais uma. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento com desconto de letra A, letra B, letra C ou letra D. Olha o detalhe lá na pergunta. Desconto. Vimos que o valor a ser pago é 80%. Logo, o desconto é isso aí, letra C.
20%. Mais uma. A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito será aplicada em A, B, C ou D. Então, resposta certa, todas as alternativas acima. Mais um macete. A maioria das que tem como alternativa aqui de resposta, todas as alternativas, geralmente ela é a resposta certa, ok? Então, se der um branco e tiver que dar aí um chute, vá lá em todas as alternativas. Começou com a palavra apenas, começou com a palavra somente, você tem lá todas as alternativas, vai aí aumentando a sua margem de acerto. Começou com apenas, começou com somente, não é. Agora, se você tem lá todas as alternativas, há uma grande chance de ser aí todas as alternativas. Assinale a alternativa correta. O que está correto aqui? Temos 3 coisas que estão erradas e uma só que está correta. Olha a letra A. A carroceria dos veículos de transporte de cargas deve apresentar de modo que não evitem derramamento de carga nas vias? Errado. Ela deve apresentar de modo que evitem. Então, errado. A pergunta é, qual é a correta? A, B, C ou D? Resposta certa, letra B. A reabilitação do condutor não poderá ocorrer antes de 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Mais uma. As penalidades atribuídas ao condutor que dirige veículo sob influência de álcool são letra A, letra B, letra C ou letra D? Resposta certa, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Mais uma. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração: A, B, C ou D? Resposta certa. Conduzir veículo estando suspenso do direito de dirigir. Se ele já está suspenso e ainda não cumpriu a suspensão, o que vai dar? Cassação. Ok? Essas outras aqui, todas vão dar suspensão. Mas aquele já foi pego dirigindo suspenso. Então vai dar cassação. Letra B. Mais uma. Um condutor, em 1/2/2006, foi surpreendido promovendo competição em via pública sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Se ele cometer a mesma infração em 20/1/2007, lhe será aplicado letra A, letra B, letra C ou letra D? Vamos analisar a pergunta. O que está acontecendo aqui nessa pergunta é uma reincidência. 1/2/2006, 20/1/2007. Não deram aqui os 12 meses. Ele cometeu a infração de competição em via pública sem permissão da autoridade de trânsito 2 vezes no ano. Isso chama-se reincidência. No prazo de 12 meses, cometer a mesma infração. Então, esse tipo de infração, quando há uma reincidência, vai dar-se a cassação do documento de habilitação. Dirigir
suspenso, cassação. Reincidir em algumas infrações, e uma delas é essa que está na pergunta, cassação também do documento de habilitação. Resposta certa, letra A. Mais uma. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pelo permissionário implica em reiniciar todo o processo de habilitação no prazo de A, B, C ou D. O que é um permissionário? É o portador de uma PPD. Por que ele não obteve a CNH, a definitiva, a Carteira Nacional de Habilitação? Porque ele teve essa PPD cassada. Com a PPD cassada, ele tem que reiniciar todo o processo. Qual o prazo para se reiniciar esse processo de uma PPD cassada? A, B, C ou D? É isso aí, resposta certa, letra D. A qualquer tempo. PPD cassada, o processo pode ser reiniciado a qualquer tempo. Mais uma. O condutor que tiver sua permissão para dirigir cassada poderá reiniciar o processo de habilitação, que consiste em prestar exames. O que é o processo de habilitação? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Então teve a PPD cassada, a permissão ali cassada, vai ter que reiniciar todo o processo. No que consiste esse processo? Quais os exames? A, B, C ou D? Resposta certa, letra B. A aptidão física e mental, a avaliação psicológica, que é a clínica, legislação de trânsito, que é a teórica, e prática de direção veicular. Ou seja, todo o processo consiste no que está aqui na letra B. Mais uma. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem quando? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Quando que cabe uma reciclagem ao condutor infrator? Resposta certa. Se você pegou bem aí o macete, todas as alternativas estão corretas. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por você ter assistido este vídeo até o final. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. A você que já é inscrito aí no canal, o meu muito obrigado. Deixe também o seu comentário para que possamos gerar mais conteúdos para o canal. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!